Você já ouviu falar do prêmio Ig Nobel? Então, acompanhe esse vídeo. Eu sou o Rubinho, astrofísico, e se você acabou de conectar, você caiu nos AstroTubers, seja bem-vindo. Ok, quem acompanha esse canal sabe que a gente faz vídeos pegando perguntas das pessoas, às vezes os vídeos são complicados, falam sobre teoremas, postulados, às vezes são mais conceituais, às vezes são históricos, a gente comenta a parte da história. Eu não sei dizer que vídeo é esse, mas faz um tempo me perguntaram sobre como funciona o Prêmio Nobel, e a gente fez um vídeo sobre isso, deve ter saído há pouco tempo atrás, e se você quiser é só acessar aqui o link, lembre-se, com Ctrl apertado, tá? Para não sair desse vídeo. Mas é óbvio que quando eu tava pesquisando sobre isso, eu li sobre o Prêmio Ig Nobel e eu falei, mano, eu preciso passar para vocês sobre o Prêmio Ig Nobel porque é muito legal. Então bora pro vídeo para discutir mais sobre esse assunto. O criador do Prêmio Ig Nobel é um cara chamado Mark Abrams, e ele é o cofundador de uma revista chamada Annals of Improbable Research, que numa tradução assim, bem Google Translator, quer dizer Anais da Pesquisa do Improvável. Essa revista traz um conteúdo que satiriza as revistas científicas, assim, é dedicado ao humor. Então Mark acabou criando esse prêmio, o Prêmio Ig Nobel, que é uma sátira ao Prêmio Nobel, e é apresentado sempre por ele. Aliás, os prêmios do Prêmio Ig Nobel são dados por prêmios nobres, os laureados do Prêmio Nobel. Inclusive, já teve laureados do Prêmio Nobel que ganhou também o Prêmio Ig Nobel. O Prêmio Ig Nobel possui as categorias que tem no Prêmio Nobel, que é Química, Física, Fisiologia ou Medicina, Literatura e Prêmio da Paz. Mas ele não se limita só a essas categorias, ele tem diversas outras, como Gestão e Economia. E aí eu abro aqui um pouco para discussão, para vocês me dizerem o que vocês acham desse prêmio. Segundo o Mark, a motivação desse trabalho é para fazer as pessoas primeiro rirem e depois pensarem. Os prêmios às vezes têm caráter crítico, como algumas premiações da gestão, mas também são feitos para parabenizar algumas pessoas por alguns trabalhos inusitados. Eu quero que você comente aqui embaixo o que você acha do Prêmio Nobel. É interessante a gente fazer essa linha de humor? Você concorda com a ideia? Assim, primeiro rir, depois pensar? Eu vou abrir isso em discussão porque eu nem caberia aqui nesse vídeo o que eu poderia falar sobre esse assunto. Quem sabe numa live a gente discuta sobre o humor presente na ciência. Questionável, né? A gente trabalha sempre com humor aqui. Mas chega disso, venha conhecer alguns prêmios, porque eu tenho certeza que é isso que vocês querem. Então deixa eu ler algum dos prêmios para vocês me permitam acessar minha colinha. Em 2020, o Prêmio Ig Nobel de Física foi para Ivan Maximov e Andriy Potocki. E por que eles ganharam esse prêmio? Porque eles conseguiram determinar a forma de uma minhoca quando ela vibra a uma alta frequência sonora. No mesmo ano, o prêmio de psicologia foi para Miranda Giacomin e Nicholas Hulley, que eles conseguiram identificar pessoas narcisistas examinando a sobrancelha delas. Como eles conseguiram? Em 2019, o prêmio de física foi para um grupo enorme, a Patricia Young, Alexander Lee, Miles Chen, Aline Martin, Alexei Edwards, Scott Carver e David Hu. Nossa! E eles ganharam esse prêmio porque eles conseguiram identificar o porquê que o Wombat, que pra quem não sabe, eu não sabia também, é uma espécie de um rato. Rato não, um roedor. Eu lembro de uma carta de Magic que chamava Wombat. Acontece que esse roedor faz as fezes em formas cúbicas. Depois desse vídeo, dá um Google. Acontece que eles conseguiram determinar o porquê que forma isso. Eles estudaram o intestino e a mecânica da formação das fezes e por que elas saem quadradas. E o Prêmio Ig Nobel da Paz desse mesmo ano foi para Ghada Abi Saif, que ela fez um estudo para medir o prazer de você coçar no ponto certo da coceirinha. Ai, isso. Vai pra cima, aí. Em 2018, o Prêmio Ig Nobel de Física foi para Paulo Romão e sua trupe, que mediram a eficiência do cuspe para a limpeza de superfícies sujas. Eu acho muito relevante, eu queria ler esse estudo depois. E meu prêmio Ig Nobel favorito é o prêmio que ganhou de física de 2017, de um cara chamado Marc-Antoine Fardin. E ele fez um estudo de dinâmica de fluidos, em que ele fez um artigo que se intitulava "Pode um gato ser ambos, fluido e sólido?" Fantástico, que estudo. Resolvendo de uma vez por todas uma discussão milenar. São gatos criaturas líquidas? Eu poderia ficar o dia todo aqui falando algum dos prêmios, mas eu vou deixar o link para vocês acessarem e se divertirem. E eu tenho certeza que muita gente vai falar assim, nossa, mas esses estudos são ridículos, por que que o pessoal
tá estudando isso, dinheiro público jogado no lixo. Eu queria lembrar vocês que a gente tem um vídeo aqui sobre o Eratosthenes. Para quem não sabe, Eratosthenes calculou a curvatura do nosso planeta. Eu vou deixar o link aqui no canto para vocês acessarem e entenderem como ele calculou a curvatura do planeta. Mas ele só conseguiu calcular a curvatura porque ele descobriu que em uma determinada época, num dia determinado do ano, que posteriormente a gente vai entender ele melhor, de novo, tá lá no nosso vídeo para entender melhor, e ele determinou que ao meio-dia de um dia específico o sol batia num poço de água e atingia o fundo do poço. Ele não ficava inclinado, ele batia no fundo do poço, nesse dia específico. Somente graças a isso ele conseguiu realizar todo o cálculo dele e calcular a curvatura. E como ele sabe que o sol batia nesse fundo do poço nessa determinada época? Porque alguém escreveu um artigo explicando essa história e essa pesquisa. Com certeza essa pessoa vale um prêmio Ig Nobel, não? Perceba que esse estudo parece bobo ou inútil, mas ele realmente ajudou. Na verdade, quando a gente está fazendo ciência, a gente não sabe onde a gente vai parar. A gente pode chegar num estudo em que a gente vai apresentar resultados que não parecem ser muito relevantes, pelo menos para nós naquele momento. O que eu acho que deve ter sido o caso desse cara, não parecia muito relevante. A gente nunca sabe o quanto um simples ruído em nossos dados pode significar uma sujeira de pomba ou uma radiação cósmica de fundo. Entender e decifrar os mistérios do universo ainda continuam sendo interessantes e ainda é parte da nossa evolução. É claro que alguns caminhos podem não dar em nada, mas a gente só vai saber isso quando a gente fizer. Eu ainda tô com dúvida se lamber o dedo e passar ajuda ali, limpar alguma coisa. A sua mãe lambia o dedo para limpar seu rosto? Minha mãe fazia. Deixa eu contar uma historinha pessoal de novo pra vocês. Pode? Desculpa, teve uma época que eu trabalhei e eu conheci um cara chamado Eduardo. Ele foi um professor e ele deu algumas aulas pra gente. Ele contou uma história inusitada. Se você é de São Paulo, você sabe que em São Paulo tem um marco central. Esse marco central da cidade é na Praça da Sé. Acontece que esse marco foi determinado há muitos anos atrás e através de alguns estudos. Então, mais recentemente, o estudante se propôs a calcular, através de métodos muito mais científicos, qual é o marco central de São Paulo. O marco central de São Paulo, como eu falei, fica dentro da igreja na Praça da Sé. E aí ele realizou todos os cálculos usando computação, programas. E o que ele descobriu? Que o marco central de São Paulo era exatamente no mesmo ponto que foi descoberto antes. Ou seja, não mudou. E aí esse meu professor, Eduardo, que não está mais entre nós, fez a seguinte pergunta: existe algum demérito no que ele fez? Ele descobriu que o marco central era exatamente no mesmo lugar que tinha determinado antes. A resposta é não. Ele usou equipamentos mais precisos e confirmou que o marco central era aquele. Talvez quando a gente tiver equipamentos mais precisos ainda, a gente vai ter que confirmar de novo para continuar vendo ainda esse marco. Fica aqui a discussão, né? Às vezes a gente pensa que a evolução tem que ser uma reta contínua e às vezes não é. Às vezes a gente tem que confirmar algumas outras coisas para continuar subindo. Ok, eu quero cortar todo esse assunto só para perguntar uma coisa importante para vocês também. Vocês já deram like nesse vídeo? E se vocês assistiram esse vídeo até aqui, se inscreva no nosso canal também, porque eu tenho certeza que vocês gostam do nosso trabalho. Faz um comentário, ajuda a gente a motivar o algoritmo. Pode comentar qualquer coisa, porque a gente precisa disso. E se você quiser ajudar mais a gente ainda, você pode comprar um dos nossos itens da lojinha da Vestiverso, um dos quadros astronômicos lindos ou uma de nossas eco bags. Ou ainda pode se tornar membro do nosso canal, ganhando acesso exclusivo a um grupo do WhatsApp com a gente. E ainda ver os vídeos antes deles saírem. Lembrando que o AstroTubers é constituído por astrônomos profissionais e para a gente continuar o nosso trabalho, a gente precisa da ajuda de vocês. E se vocês quiserem saber mais de astronomia e ciência em geral, se inscrevam no nosso canal.